Que Deus abençoe a todos vocês. As coisas de Deus, para quem crê, para quem quer seguir a direção, para quem quer seguir os caminhos de Jesus, não é fácil. Não é fácil seguir os caminhos de Jesus. O povo do Egito, eles se libertaram de Faraó, se libertaram dos açoites, se libertaram de ter uma vida cotidiana de escravidão, de dor, de sofrimento, de tormento. Eles não eram livres, eles não tinham liberdade por ser escravo. Os filhos dos filhos foram seguindo no mesmo ritmo, até que Deus livrou eles, até que Deus usou um servo dele, para poder salvar o teu povo. Desde o início dos tempos, desde o início de tudo, Deus tem cuidado dos seus, Deus tem cuidado do povo, tem cuidado daqueles que temem, daqueles que é dele. Porque o ser humano foi feito para ser de Deus. O ser humano foi feito para ser de Deus. Mas com o passar do tempo, o ser humano foi se desviando do caminho de Deus, foi se distanciando de Deus, desde os tempos de Adão e de Eva. Quando Deus diz ali para que não tocasse aonde não deveria, o ser humano começou a querer pagar para ver, a desobedecer. E essa desobediência, ela traz consequências terríveis. Essa desobediência traz consequências irreparáveis às vezes. Deus perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, seja lá você quem for, negro, branco, pobre, rico, todas as suas falhas vai ter perdão diante de Deus. É só você se arrepender. Todas as suas falhas, todas as nossas falhas têm perdão diante de Deus. Tem perdão diante do nosso Senhor. Mas não tem jeito. Há consequência de todo erro. Há consequência de toda falha. Há consequência do pecado. Deus perdoa, você está perdoado. Através daquele perdão, você tem o direito de entrar no reino dos céus. Mas enquanto você respirar fôlego de vida, em vida aqui na terra, você vai ter consequência daquele erro seu. Você vai ter consequência daquele ato que você cometeu. Moisés era para ter tocado uma vez naquela rocha. Ele desceu, deu a pancada na rocha. Ele bateu naquela rocha 3 vezes. Se era para tocar uma vez. E ele não pôde entrar na terra prometida. Ele olhou de longe. Apesar da idade dele, ele iria entrar. Mas já estava escrito, Deus já sabia que naquele momento, que naquela pedra Moisés não ia obedecer. E Moisés não entrou. Ele só avistou de longe aquela terra. Arão, lembra daquela desobediência do bezerro de ouro? Também fez a mesma coisa. Foi perdoado, mas também não entrou na terra. O povo de Israel se libertaram. O povo de Israel se libertou. Eles foram livres, mas a escravidão continuou dentro deles. Por isso que no meio do caminho foi caindo um por um. No meio do caminho foi ficando um por um, até ficar Josué e Caleb. É por isso que nas mensagens, às vezes que eu digo aqui, que eu falo aqui, uma pessoa só uma pessoa, não pessoas que diz que está bem, pessoa que diz que não precisa de Deus, que não precisa de nada, que precisa dela mesma. Para essas pessoas eu não estou falando nada.
Mas para você que está sentindo um vazio, para você que está sentindo um vazio, para você que está sentindo uma dor dentro de você, uma dor na alma, uma dor no espírito, para você tem jeito. Para você tem jeito. Tem jeito para a tua vida, tem jeito para os teus caminhos. É só você ir na direção certa. É só você ir na direção de Deus. É só você ir na direção do Espírito Santo. Procura a direção de Deus. Procura a direção do Espírito Santo. Procura a direção do nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele diz. E a água dele, a água que Deus der, jamais você vai ter sede. Jamais você vai ter sede, jamais você vai ter esse vazio dentro de você, jamais você vai ter essa tristeza dentro de você. Busque a Deus enquanto se pode achar. Se você não tiver força para falar com Deus, se você não tiver força para orar a Deus, busca. Fala, meu Deus, eu não tenho força. Ele vai te dar força. Ele vai te dar força. Agora não deixa a tua liberdade, não deixa o teu livre-arbítrio ficar no meio do caminho, fazer você ficar no meio do caminho. Assim como ficou aquele povo todo de Israel, só entrou descendente daquele povo. Só entrou Josué e Caleb. Não entrou a maioria das pessoas, não entrou ninguém, entrou só Josué e Caleb. Dali que foi nascendo outras gerações e as crianças. E as crianças, os jovens daquela época que entraram ali. De quem saiu do Egito só entrou Josué e Caleb. Os outros que entraram nasceram no meio do deserto. Nasceram no meio do deserto. Não entrou ali só Josué e Caleb. A Bíblia diz que entrou Josué e Caleb, mas entrou ali uma multidão. Entrou uma multidão que nasceram no deserto. Nasceram no deserto. Mas quem saiu de lá da escravidão, quem saiu de escravo, só entrou Josué e Caleb. No deserto nasceram milhões de pessoas, milhões e milhões de filhos e netos, pai, avô, mas só entraram ali os jovens. Porque quem ficou para trás foi aquelas pessoas que saíram lá, aquelas pessoas que Faraó se revoltou e disse, vai Moisés, leva o teu povo, leva tudo com você. Só eles ficaram tudo para trás, tudo no meio do caminho, tudo no meio do deserto, porque não usou a fé, não usou a confiança, não obedeceram, não deixaram ali a obediência. Sem obediência você vai para onde? Então, pessoal, a mesma coisa, não tem mudança, a mesma consequência daquela época é a consequência de hoje. A mesma consequência daquela época é a consequência de hoje. Hoje, a escravidão está dentro de você. Você que se escraviza. Você que diz, eu não quero ficar mais na casa dos meus pais. Eu quero liberdade. Tudo bem, você vai ser liberto, você vai sair da casa dos seus pais. Mas pode ter certeza, lá onde é que você alugar uma casinha, lá onde é que você alugar um apartamento, uma kitnet, você vai sentir um vazio dentro de você, que talvez dentro da casa dos seus pais você não tinha esse vazio. Porque está dentro de você o problema, está dentro de nós a situação. A situação, ela está dentro da gente. Ela não está fora, ela está dentro. Então nós temos que tirar de dentro de nós o problema para que Deus possa resolver. E botar dentro de nós Deus. Botar dentro de nós o caminho. Botar dentro de nós a verdade. Botar dentro de nós a vida. E essa vida e esse caminho, ele se chama Jesus. Coloca dentro de você essa vida, coloca dentro de você esse caminho, que tudo vai dar certo para você. Tudo vai dar certo, tudo vai caminhar bem para você. Agora, se você não colocar Deus dentro de si, Jesus dentro de você, todos os seus caminhos vai dar errado. Porque a dor, o vazio, o buraco, a tristeza, a vontade de se matar, a vontade de tirar a vida, isso não está do lado de fora, isso está do lado de dentro, é o sentimento. E nós não podemos viver pelo que sentimos, nós temos que viver pela fé. A emoção, ela é passageira, ela vem, ela vai. Mas a fé não, a fé é permanente.
E esse caminho dentro de você, que é o Espírito Santo, esse caminho é eterno. Esse caminho vai te levar para um final de alegria. Esse caminho vai te levar para a terra prometida, chamada céu, chamada Novo Israel, chamada o reino de Deus. Você quer ir para o reino de Deus? Tem que buscar esse caminho. Você quer ir para o reino de Deus? Tem que buscar esse caminho, tem que buscar essa força, essa alegria para você estar no reino de Deus, para você chegar ao reino de Deus. Você tem que ter essa capacidade de perdoar, você tem que ter essa capacidade de ter discernimento daquilo que é certo ou que é errado. Você tem que ter discernimento. Pare de sofrer. Busque a Deus nas tuas manhãs de domingo na tua igreja. Busque a Deus nas tuas noites de domingo na tua igreja. Durante a semana, busque a Deus. Na tua casa, dobre o joelho e vai falar com Deus. Não seja aquela pessoa que não fale com Deus. Não seja aquela pessoa que não fala, meu Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui por aquilo que o Senhor quiser. Eu preciso do Senhor, sou dependente teu. Pode ter certeza que, se você fizer isso, Deus vai ser com você. Deus é com você. Pare de sofrer. Pare de pensar em tirar a vida. Pare de pensar em desistir.